a sua vida. Queremos iniciar o culto desta noite com a leitura do texto que está no Salmo 100. Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor aplique sua santa palavra em nossos corações. Amém. Nós vamos orar. Bendito Deus, seja engrandecido o teu santo nome. Tu és o Deus único e verdadeiro, digno de ser adorado. Tu estás entronizado acima dos anjos querubins. Os céus dos céus não podem te conter, muito menos este lugar onde estamos. Mas a tua palavra nos afirma que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está presente. Então louvamos a ti porque o Senhor está aqui. Glória seja dada ao nome do Deus triuno. Queremos te pedir, Senhor, a direção do Espírito Santo para este momento de culto, que o Senhor nos ilumine de tal maneira na tua palavra e nos conceda sabedoria para procedermos dignamente na tua presença, de modo que o que aqui estamos prestando a ti seja para a glória do teu nome e edificação do teu povo. Pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus. Convido nossa irmã Elimar para nos acompanhar no cântico do hino 334 do nosso inário. Um hino muito hino, louvando o nosso Senhor. Em seguir eu andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado
em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então foi o meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meus irmãos, esse é um dos hinos mais bonitos, mais conhecidos e mais cantado do nosso inário, porque ele reflete muito bem a bênção da salvação que nós recebemos no Senhor Jesus Cristo. Deus nos salvou através de Jesus, mas ele teve que pagar o preço que nós não podíamos pagar, nem se quiséssemos iríamos poder pagar, porque nós somos pecadores. E Jesus é profeta, sacerdote e rei. Mas quanto ao ofício profético, há algo especial. É que Jesus foi o sacerdote e a oferta ao mesmo tempo. Foi o sacerdote e o cordeiro oferecido ao mesmo tempo. Algo que nós humanamente não podemos explicar, mas foi assim que Deus traçou o plano. E ele disse sim ao plano de Deus. E por isso nós estamos aqui. Glória a Deus por tudo isto. Nós vamos colocar-nos em pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 98. E vamos ler em uma só voz. Vai ser projetado, aliás, está sendo projetado e nós podemos ler, mas eu aconselho que nós abramos a nossa Bíblia para lermos este texto, Salmo 99. Salmo 98. Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Que o Senhor aplique essa sua santa palavra nos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Eu convido o pastor Antônio Esteves, que está aqui, ele pode vir até aqui à frente e nos elevar a Deus
numa oração. Pode vir, pastor. Oremos. Senhor, como já foi dito aqui pelo pastor José Alves, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor foi bondoso demais para conosco, Senhor. Porque ali na cruz, o Senhor se deu por nós. Nós não podíamos fazer nada para nos salvarmos, mas o Senhor estava conosco. Nós somos imperfeitos, pecadores, e mesmo assim o Senhor derramou um amor imensurável nas nossas vidas. Sentimos a Tua misericórdia renovadas diariamente, Senhor, e por isso te somos gratos. Por isso que estamos aqui para te agradecer, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor. Nós muitas vezes não entendemos o que o Senhor tem feito, mas o Senhor faz com perfeição tudo, porque o Senhor é perfeito. Lida com seres imperfeitos, às vezes tão ingratos que nós somos, Senhor. O Senhor é fiel para conosco e nós falhamos tanto contigo, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E receba aqui, Senhor, o nosso culto e o nosso louvor, pois estamos aqui em adoração a Ti, que é o único digno de todo louvor e adoração, Senhor. Muito obrigado. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar ainda o hino de número 62 do nosso inário. O motivo que nos traz aqui é celebrarmos o nome do Senhor, nosso Deus, neste culto de gratidão ao nosso Pai Celeste, pela bênção da saúde e da vida que Ele concedeu ao nosso irmão Edmilson Soares. Ele está ali. E vou deixá-lo onde ele está mesmo, assentado com a sua digna esposa ali. Mas estamos aqui dando graças a Deus por mais esta bênção que Deus lhe concedeu. Mas foi uma bênção grande. Ele pode muito bem tomar para si, pessoalizar o texto que nós vamos ler daqui a pouco e basear a meditação, a mensagem desta noite. Deus operou um milagre na sua vida e ele, consciente disso, reúne a sua família para dar graças a Deus pela bênção que Deus lhe deu. E como seus irmãos em Cristo, nós nos unimos a Ele e os seus neste momento de gratidão também, entendendo o que a palavra de Deus diz, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Então, meu amado irmão Edmilson, nós estamos aqui, unindo-nos ao amado irmão e à sua família, dando graças a Deus pela bênção. Hoje, 1 ano faz, 1 ano exatamente, que ele esteve no perigo de vida, quando vários médicos estiveram ali cuidando dele. E um deles, a nossa irmã doutora Sandra, está aqui. Não sei se mais algum. Mas, sim, depois eu gostaria de receber o nome para apresentar também. Então, nós entendemos que os médicos são instrumentos de Deus e são mesmo instrumentos de Deus. Para abençoar quantas pessoas a quem eles ajudam, com quem eles, a quem eles tratam, certo? São instrumentos de Deus. É pena que muitos nem pensam assim, trabalham com o lado puramente literal da tecnologia, aplicando conhecimentos. Isso é muito importante, mas é bom saber que os médicos são instrumentos de Deus. Eu não tenho dúvida disso. E aí nós já queremos agradecer pela bênção de tê-los aqui, participando conosco deste culto. E damos graças a Deus pela vida de vocês também, vocês médicos, que assistiram o nosso irmão naquele momento dificílimo da sua vida. Então louvado seja Deus, louvado seja o Senhor,
pela bênção de um ano atrás, que tem estado presente durante todo o tempo e vai ficar até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então vamos cantar este hino, Graças Dou por Esta Vida. Aliás, não, graças te dou por tudo que me deste. São hinos de gratidão que nós temos aqui. Número 62. Cantemos. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Meus irmãos, vamos agora colocar-nos em pé mais uma vez. Vamos orar, dando graças a Deus pela vida do nosso irmão Edmilson. Como eu disse há pouco, vou deixá-lo que ele fique sossegadinho ali com a sua esposa. Todos nós sabemos que ele reúne as pessoas mais íntimas aqui, nesse momento de agradecimento. É pena que nem todos de sua família podem estar aqui, problema na saúde, mas nós estamos. E o importante é isto, estamos rendendo graças a Deus e ele, particularmente, rendendo a Deus sua gratidão pela bênção da sua vida. E nós nos unimos a ele e a todos os seus neste momento. Vamos orar. Amado Deus,
Estamos agradecidos pela vida do nosso irmão, teu servo Edmilson. Damos graças por sua vida, porque sabemos, ó Deus, que tu te responsabilizaste usando os médicos como instrumentos e até mesmo remédios, mas tu operaste na sua vida. Tu fizeste a obra que tu quiseste fazer, usando instrumentos humanos, mas a glória é para ti, porque só tu mereces louvor, honra e glória para sempre. Nós nos unimos ao teu servo Edmilson e à sua família, agora, neste momento de gratidão tão formal mesmo, porque nós reconhecemos pelo testemunho que ele deu, de que foi a mão de Deus. Realmente foi a mão de Deus, usando instrumentos humanos. Mas não fosse o Senhor que esteve ali operando, ele não estaria aqui agradecendo. Obrigado, bondoso Pai, por ele, por sua vida, por sua família. E agora, Pai, te pedimos que tu o renoves cada dia, que ele te conheça mais e mais, que ele te busque mais e mais, te sirva mais e mais, em gratidão pelo que o Senhor lhe tem feito. Com ele, peço-te por sua família toda, que todos sejam agraciados com a bênção do céu, fortalecidos para te servir mais e mais. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pela vida do teu servo, por sua família e agora particularmente pelos que estão aqui. Muito obrigado pelos que estão aqui presencialmente conosco, pelos que estão participando online também. Que o Senhor os abençoe ricamente e que cada um seja fortalecido com a tua palavra, que vai ser lida agora. Pedimos isto agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116. Nós vamos meditar neste Salmo 116 por alguns minutos. Salmo 116. Um dos salmos mais expressivos da Bíblia, que diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Deus aplique sua santa palavra nos nossos corações. Há um hino bonito, antigo, e eu vou pedir a nossa irmã Lemar, vou cantar apenas uma estrofe deste hino, que diz assim: em fervente oração. Tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. É um hino bonito, muitíssimo bonito. E eu aprendi este hino há muitos anos, há muito tempo. E ele é sempre tocante para a nossa vida. Então vou cantar uma estrofe apenas. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor Deus, fala ao nosso coração. Teu servo que aqui está é instrumento, nada mais. Fala para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viveres. Meus irmãos, por sua própria natureza, nós sabemos que o ser humano não suporta viver se alimentando simplesmente da tecnologia. Há tempo, e já faz muito tempo, que os seres humanos, reconhecendo a sua própria natureza, entendem que o tecnológico não é tudo.
Agora o problema é que, de uma forma ou de outra, em dado momento, essa carência do sobrenatural se expressa de forma contrária à vontade de Deus. Como é que isso acontece? Isso acontece sempre porque essa fuga procurando o transcendente muitas vezes leva o ser humano para se satisfazer simplesmente numa religiosidade sem vida. E não é de hoje nem de ontem que isso acontece. Faz alguns anos eu li em uma das revistas semanais do nosso país uma grande matéria chamando a atenção para a questão da meditação transcendental. E eles falaram muito sobre isso, colocando respaldo científico nisso, orientando que de uma forma ou de outra, seja o que for, a pessoa precisa explorar esse lado transcendente, seja de que forma for. Então o que nós temos visto é que a fuga do que é material, a fuga do que é tecnológico, simplesmente leva a pessoa a uma carência do transcendente. Então essa pessoa aceita tudo que é transcendente. E aí procura um tipo de religiosidade sem Deus. E isso não satisfaz, nunca satisfez e não vai satisfazer nunca. O texto que nós lemos, nós até poderíamos colocar um título nele: conhecer a Deus para adorá-lo e depender dele. Esse é o tema que nós podemos formalizar aqui: conhecer a Deus para adorá-lo e depender dele. É isso que o salmista nos fala. Ele expressa seu conhecimento de Deus, descreve suas atitudes perante o Senhor, os livramentos que ele experimenta e se propõe a louvar a Deus. Tudo isso acontece simplesmente porque ele conhece a Deus. Ele não é um simples religioso, ele conhece o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Ele conhece. Lendo este salmo, podemos dividi-lo de forma geral em duas partes, bem amplas. O que Deus faz pelo salmista e o que o salmista faz por Deus. O que Deus faz pelo salmista está nos versículos de 1 a 11. E o que o salmista faz para Deus está nos versículos 12 a 19. Essas duas partes dizem muito bem o que nós lemos nestes salmos. Agora, o que nos chama a atenção nisso tudo é que a experiência do salmista, cujo autor a gente não sabe quem é, essa experiência nos leva a conhecer procedimentos que são indispensáveis à nossa vida com Deus. Independente de quem foi aquele que escreveu este salmo, independente de tudo, ele escreve aquilo que todos nós precisamos saber na nossa vida com Deus. Então vamos ver rapidamente isso aqui. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta no Salmo 116 e me acompanhar neste texto. Primeiro, o salmista expressa o que Deus faz por ele. E a primeira coisa que nós vemos aqui, naquilo que Deus faz por ele, é que ele mostra que Deus é aquele que ouve suas orações. Interessante, Deus ouve.
Meus amados irmãos, uma das verdades absolutas que nós podemos ver sobre Deus é que Deus ouve, Deus vê, Deus fala e Deus faz. Nós adoramos aquele Deus que ouve, que vê, que fala e que faz. O contexto do salmista, assim como o nosso contexto, mostra que a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus deve ser de pessoa para pessoa. A ênfase aqui, que nós não podemos esquecer, é exatamente esta. Ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele ouve. O salmista está aqui num contraste grande com aquilo que acontecia no seu tempo, de pessoas pagãs que buscavam deuses estranhos, adoravam deuses de barro, de pedra, de tudo que se possa fazer, de madeira, de tudo. Deuses, como diz o Salmo 15, que não podem satisfazer a ninguém. Ele diz que ama a Deus, porque Ele ouve a sua voz e a sua súplica. Mas não é somente isso. Quando nós olhamos os deuses gregos lá naquele panteão, nós vamos ver que eram deuses que apenas pediam, exigiam e somente nada mais. O salmista aqui declara a sua comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, aquele que é transcendente e é imanente, que está nos céus dos céus, mas está no nosso coração, que sendo grande, santo, perfeito, justo e bom, é o Deus que se curva para ouvir as nossas orações. Por isso o salmista diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ah, meus irmãos, como é bom sabermos que temos esse Deus que ouve, que vê, que fala e que faz. Não tem coisa melhor para nós, os crentes. No Salmo 18, versículo 1, ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. No Salmo 71, versículo 2, o salmista diz: inclina-me os ouvidos e salva-me. No Salmo 88, versículo 2, ele praticamente repete o mesmo, no versículo maior, dizendo: inclina os ouvidos e ouve o meu clamor. Então, meus amados irmãos, este é o Deus em quem cremos, a quem seguimos. O Deus pessoal. O salmista pessoaliza essa relação, essa comunhão dele com Deus. Ele pessoaliza, dizendo: este é o Deus em quem eu creio. Não é como aquele Deus que está escrito lá no Salmo 115. E eu vou ler a propósito, versículos de 3 a 5. Olha o que diz o Salmo 115, 3 a 5. No céu está o nosso Deus, e tudo faz o que lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Deles quem? Dos pagãos. Obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O salmista sabia que as gentes que o rodeavam naquele tempo, muitos povos ali, seguiam a esses deuses aí.
Por isso ele diz: Israel, confia no Senhor, Ele é meu amparo, Ele é o seu amparo e o seu escudo. É essa grande mensagem que ele nos fala aqui. Os deuses pagãos em nada se assemelhavam ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então ele diz que Deus o salvou da morte, versículos 3, 7, 8 a 11. A palavra repouso, que ele tem aqui no versículo 7, está no plural para dizer que é um repouso completo. Deus não nos abandona. Então, o nosso Deus é um Deus fiel, com base na sua palavra. Ele não é fiel a mim, ele é fiel a ele mesmo. E por ser fiel a ele mesmo, quando ele me promete, ele cumpre. Por isso o salmista diz: livraste das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele sabia que todo o bem vinha de Deus para ele. No Salmo 13, versículo 6, o salmista diz: contarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. No Salmo 56, versículo 13, ele diz assim: pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E eu acho interessante quando aqui no versículo 11, ele diz: eu dizia na minha perturbação, versículo 11, todo homem é mentiroso. O que é que ele está dizendo aqui? É que em dado momento o auxílio humano é vão, é incompleto, é impróprio até. Mas o de Deus não. Só Ele pode auxiliar-nos, ajudar-nos nesses momentos tão difíceis da nossa vida. Mas há uma outra lição aqui geral, versículos 12 a 19. O salmista expressa o que ele faz para Deus. Primeiro, ele expressa o que Deus faz por ele. E ele expressa pelo conhecimento que tem prático de Deus. Mas agora, versículos 12 a 19, ele expressa o que ele pode fazer para Deus. E começa dizendo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que é que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de nós, seus servos? Que nós o adoremos, que nós lhe sejamos gratos. Aliás, adorar é o trabalho número 1. Atividade número 1 dos servos de Deus. Nós fomos salvos a prioristicamente para sermos adoradores. Antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo nos salva para sermos adoradores de Deus. Foi essa grande lição que aquela mulher lá de Samaria teve recebendo do próprio Cristo. Ela disse: Senhor, nossos pais dizem que devemos adorar neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém. Onde é mesmo? Aí Cristo diz: a hora vem e já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por quê? Porque Deus é Espírito. E Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Meus irmãos, esta é sem dúvida a razão que nos traz aqui. Adorar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. A Bíblia diz que Deus é Espírito, mas diz que Ele é pessoal. Ele é perfeito em todas as suas obras. E Deus e seus atributos são um só. De modo que nunca o amor de Deus vai separar-se dele. Nunca. Seria um caos para este mundo se Deus, numa fração de segundo, deixasse de amar. Confiando nisso, certamente, o salmista diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, de maneira mais específica, ele louva ao Senhor por salvá-lo. Versículo 13. Ele cumpre suas promessas. Versículos 14, 15, 18 e 19. Ele serve fielmente a Deus, porque ele sabe que foi salvo para servir. Servir antes de tudo a Deus. E ele diz finalmente que oferece sacrifício de gratidão e invoca o nome do Senhor. Versículo 17. Agora, o que me chama a atenção nisto tudo aqui é o versículo 14. Ele diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele jamais esqueceria do bem que o Senhor lhe fez. Jamais. Jamais poderia deixar para trás esse testemunho pessoal do que Deus é para ele. E eu acho, meus irmãos, isso interessante, nessa comunhão pessoa para pessoa, entre nós e Deus, Deus e nós, porque nós precisamos ter essa experiência pessoal. A salvação não é hereditária. Não é. É pessoal. É entre eu e Deus, é entre você e Deus, é entre nós e Deus. O salmista sabia muito bem que seu pai conhecia a Deus, a sua mãe também. Deus era Deus dos seus irmãos, da sua família. E eu acho interessante quando Davi, salmista Davi, esse nós sabemos quem, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele pessoaliza o Salmo. Ele diz: é meu. Repito, ele sabia que Deus era Deus de seu pai, era Deus de sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, de todos. Tudo bem. Mas o importante é que ele pessoaliza. O Salmo diz: ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. A grande vitória que nós como seres humanos temos não é buscar um transcendente cego que nada pode fazer. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos: este é o livro onde Deus fala. Deus se revela neste livro. Ele fala para nós neste livro. É Deus falando para nós. E à medida que eu medito nele, eu recebo Deus falando para mim. O seu Espírito opera no meu coração, a compreensão do texto sagrado. E eu sei tudo que Deus quer de mim.
A nossa comunhão com Deus é de pessoa para pessoa. Felizes são aqueles que podem conhecer Deus assim. Mas Ele é transcendente, Ele está longe, Ele é transcendente e é imanente. Ele está nos corações daqueles que são seus, daqueles que invocam o seu nome, daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Por isso ele diz, o profeta diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por isso Cristo diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis e achareis descanso para as vossas almas. A nossa comunhão com Deus é de pessoa para pessoa. Mas eu quero concluir esta meditação dizendo apenas duas coisas. Tudo isto é possível por causa do que Cristo fez por nós. E por Ele, Jesus, ter morrido na cruz por nós, efetuando o pagamento a Deus pela nossa salvação, é que nós podemos chegar a Deus. Por isso ele mesmo, Jesus, diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa ida para Deus não é sozinho, nós não vamos para Ele sozinhos, nem através de homem algum. É através de Jesus Cristo somente. Cristo disse, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Jesus é o intermediário entre nós e Deus. É o nosso mediador. Mas a outra verdade que está aqui é que Ele faz o que Deus mandou, salvar aqueles que Deus lhe deu. Por isso, quando eu oro e digo em nome de Jesus, eu estou orando para que Cristo leve a minha oração, porque todas as orações que Cristo leva para Deus, Deus atende. O segredo é saber se Cristo leva, porque se Cristo levar, Deus atende. Porque Cristo só leva para Deus as orações que Ele vê que Deus vai responder. Concluindo, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Como é que isso é possível? Porque Cristo pagou para que eu tenha esse acesso a Deus. Que o Santo Espírito de Deus opere no nosso coração a compreensão devida dos valores ou do valor que Deus é para nós, através do seu Filho Jesus, que deu a vida em nosso lugar, sabendo que a nossa comunhão com Deus é de pessoa para pessoa. Nós não temos uma comunhão extrasensorial, não. Deus é espírito, mas Ele é pessoal, e a nossa pessoa é consequência dEle. A Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança.
Eu sou uma pessoa com base no que Deus é. Vamos buscar cada dia mais esse Deus maravilhoso. Vamos fazer como o próprio Cristo disse: fecha a porta do teu quarto. Ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê, que ouve em secreto, te recompensará. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém. Há um hino muito bonito que nós cantamos também, 254 do nosso hinário, que diz assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. Vamos cantar esse hino bonito. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos. Mestre, tão grande tristeza hoje consumir, a dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, já o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, vejo o céu e o mar.
o meu coração goza calma, que não poderá findar. De onde selado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encabelado mar, ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar o presbítero Isnadiel para nos elevar a Deus numa oração. Logo em seguida, eu vou concluir com a bênção apostólica e todos vão sentar e eu vou depois convidar o nosso irmão Edmilson, o nosso irmão Rafaela ou alguém que eles designarem para dar uma palavra aqui. Está bem assim? Então vamos colocar-nos em pé. Quero agradecer muitíssimo aqui, assim de particularmente, ao meu amado irmão e colega Antônio Esteves, que não esteve, está aqui conosco e participando do culto. Prazer muito grande vê-lo. Faz algum tempo que a gente não se vê, mas eu conheço muito o pastor Antônio, um dos alunos nossos lá no Betel, e hoje é pastor da Igreja Batista, e nós damos muitas graças a Deus por sua vida, meu irmão. Graças a Deus também. Quanto à sua esposa, daqui a pouco, vamos ouvir um pouco mais sobre ela como instrumento de Deus que foi e tem sido para todos nós, inclusive para mim. O presbítero Isnadiel vai orar, depois nós concluímos com a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos tão especiais na tua presença, pelo que ouvimos, ó Deus, da tua palavra, da demonstração na vida do salmista do Deus que tu és, um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que se inclina para ouvir aqueles que te adoram e que te buscam. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra que revela o Deus que tu és. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Edmilson, que o Senhor possa cada dia mais estar se revelando na vida dele, ó Deus, fortalecendo não só a sua saúde espiritual, mas principalmente a sua saúde espiritual e a sua fé em Ti. Nos alegramos, ó Deus, porque o nosso coração tem o reconhecimento do Deus que Tu és. O apóstolo Paulo nos diz que é por Tua soberana vontade que nós nos movemos e até existimos. E reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso, neste momento, nesta noite, nos quedamos diante de Ti para Te agradecer, Te reconhecer como o autor da vida, como aquele que sustenta a vida e que, ó Deus, nos mantém. Por isso, nosso coração se volta para Ti em adoração. Especialmente, ó Deus, quando nós olhamos a revelação de Jesus Cristo ali na cruz, quando o Verbo se fez carne.
Jesus Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível. Muito obrigado, ó Deus, por essa realidade em nossas vidas, de podermos ter acesso a Ti, de podermos, ó Deus, saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. É o que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E sobre nós seja o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Deus abençoe a todos que estão aqui e os que conectaram conosco e participaram online deste culto. Queremos convidá-los para estarem conosco domingo pela manhã às 9h30. Estamos estudando sobre os selos, os 7 selos daquele livro que só Jesus Cristo pôde abrir. O que significam aqueles 7 selos, aqueles cavaleiros, branco, vermelho, preto, amarelo. Domingo pela manhã estamos falando sobre isso. E à noite, o pastor Neto está falando sobre o livro de Esther, de Ruth, livro de Ruth. Que mensagens temos ali? Então, 18 horas, domingo à noite, pela manhã, às 9h30. Por favor, Rafael. Boa noite a todos. Estou até emocionada. Por várias vezes eu ensaiei essa data. Comentei até com a doutora Sandra da minha vontade de prestar esse culto. E Deus sabe porque a gente só conseguiu fazer hoje. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por Ele ter permitido que Edmilson tivesse passado por isso. Que só Ele sabe tudo que Ele mudou na vida de Edmilson. E a misericórdia que a gente eu vejo diariamente na vida de Edmilson. E durante esse período, e na época da doença, Deus colocou algumas pessoas que foram fundamentais na nossa vida. E 2 delas, principalmente, foi Nairmara, que eu digo que Nairmara é um anjo na minha vida e na vida de Edmilson. E sem dúvida alguma, Nairmara, eu louvo a Deus todos os dias pela sua vida e pela bênção que você é nas nossas vidas. E como Deus usou nessa doença de Edmilson. E hoje eu quis chamar algumas pessoas, claro que a gente não pode chamar todo mundo por conta da pandemia. Então eu chamei uma pessoa de cada por exemplo, Flávio foi do gabinete de Edmilson, Nairmara, da família, juntamente com Jefferson, doutora Sandra, juntamente com Nairmara também, dos médicos, e Marta, dos amigos. E quando a gente descobriu que Edmilson tinha, Nairmara ligou para mim, eram as 4h30 da tarde, falando assim: Rafa, titio tem que ir agora para o hospital, que ele está com um trombo. E eu passei, acho que uns 3 minutos andando dentro de casa, para cima e para baixo, sem saber o que fazer. Edmilson estava sentado, tinha acabado de chegar, acho que da Nova,
fazendo o exame. E eu fiz, meu Deus. E ele não queria ir para hospital nenhum por conta do Covid. E eu fiz, e agora? Eu liguei pro meu pai, eu fiz, pai, vem pegar Edmilson, porque se ele for com o motorista da Assembleia, ele não vai. E meu pai chegou em menos de 3 minutos. Edmilson entrou, rindo, se mexendo. Fez, Finha, a gente vai para onde? Aí eu fiz, a gente vai para o hospital. Mas não é para a Unimed, não, né? Eu fiz, é para a Unimed. Ele fez, mas Finha. Aí nós fomos. E eu não entendia por que ele não ficou naquele hospital. E ele teve que vir aqui para o memorial. E hoje eu entendo, doutora Sandra, o porquê. Porque, como a senhora foi uma bênção e usada por Deus, porque naquele momento de desespero, quando a gente não sabia o que estava por vir, a gente não sabia qual era a vontade de Deus. Por mais que a gente confie, que a gente entregue, mas a gente não sabe qual é a vontade de Deus. E eu não sabia se a vontade de Deus era levar Edmilson ou se Edmilson ficasse. E teve um dia que a senhora chegou, só estava eu e Edmilson. E a senhora olhou para mim e para ele e falou assim, Edmilson, o Deus que cura em São Paulo, cura aqui também. E a senhora não sabe como aquilo ali foi usado por Deus para acalmar os nossos corações. E foi quando Edmilson fez, não, eu tenho a certeza que eu quero fazer aqui. E ali, a partir daquele dia, doutora Sandra, quando eu ficava torcendo para a senhora ir passar lá no quarto. Porque quando a senhora chegava, que a senhora orava com a gente, era uma paz que eu sentia tão grande. E quando foi na véspera acho que, se não me engano, a cirurgia foi na quarta-feira. Na terça-feira, Edmilson amanheceu muito abatido. Não sei se Naimara lembra. De todos os dias, o pior dia de Edmilson foi na terça-feira. Eu falei, meu Deus, ele não vai chegar para fazer essa cirurgia amanhã. E a senhora chegou com aquele seu jeitinho, bem caladinho, foi lá. Não sei se a senhora lembra, passou a mão assim, orou por ele. Fez, amanhã. Aí Edmilson só balançou a cabeça. E quando foi no outro dia, foi o dia que Edmilson amanheceu melhor. Edmilson estava... Eu fiquei sem acreditar. Eu fiz, meu Deus do céu. Edmilson está outra pessoa. E quando o médico, o cardiologista chegou, que fez doutor Maurílio chegou e reuniu a família, acho que Naimara estava nesse dia, que ele falou assim, 50% de chance dele não sobreviver na cirurgia, 50% de chance dele não sobreviver no pós-operatório. Eu não vou garantir nada. E você escutar aquilo ali, e eu entrei no quarto e depois olhei para Edmilson, é muito desesperador. Por mais que a gente tenha Jesus, por mais que a gente saiba que Deus está com a gente, mas é muito difícil, porque a gente não sabia qual era a vontade de Deus para nossas vidas. E durante toda a cirurgia, Naimara mandando notícias, está indo bem, está isso, está demorando um pouquinho, tal. E quando terminou a cirurgia, que a gente subiu, que o cardiologista chegou e falou assim, foi um milagre. Não foi nada do que a gente estava esperando, a gente conseguiu tirar tudo. Vamos agora esperar o pós-operatório. E o pós-operatório também foi maravilhoso. Quando ligaram para mim pedindo para eu ir na UTI, eu fui até com Naimara. Naimara me esperou e eu subi. Quando eu cheguei lá com aquela roupa já agoniada por estar naquele ambiente, que ele olhando, eu conversando com ele, e eu notei que ele não estava me reconhecendo. E Naimara, com aquela calma dela, fazia assim, ó, calma, calma. E tem uma hora que ele fez, Finha? É você, Finha? Eu fiz, meu Deus do céu. As lágrimas desceram, eu já estava ficando tonta. Aí Naimara, titio, é Finha. Finha, como você está diferente. E eu não sabia se eu ficasse feliz, se eu ficasse triste, se era normal, se não era. Naimara olhava para mim e fazia. E aí depois ele saiu, ele foi para o quarto e depois ele veio para casa. E hoje ele está aqui. E para mim é um motivo de alegria tê-lo aqui. Também eu brinco, digo que ele está melhor do que eu hoje. E eu agradeço a Deus por ele ter passado por isso, porque eu eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para ele e para as pessoas que estavam ao redor dele.
E como forma de agradecimento à doutora Sandra e à Naemara, eu pedi para fazer esse arranjo para vocês lembrarem da gente. As flores eu sei que irão murchar, mas o vaso não, é permanente. E cada vez que vocês olharem para esse vaso, que vocês lembrem da gente. Obrigada.